Olá, tudo bem com vocês? A minha mãe tinha uma frase que ela dizia: como vocês podem gostar de futebol? É só um bando de homens correndo atrás de uma bola. E aí eu fico pensando comigo, qual que é a magia do futebol? Por que ele nos encanta? Por que nos apaixona? Por que quando o nosso time perde, a gente fica tão mal? Tem gente que chora, outros não conseguem dormir direito. O que tem ali? Que ao mesmo tempo parece que não tem nada a ver comigo, pois a maioria daqueles jogadores nem sabem que eu existo, que você existe. Mas mesmo assim, parece que não tem nada a ver e ao mesmo tempo mexe completamente com as minhas emoções. Então me parece que o que está no futebol é exatamente uma representação da vida. Porque no futebol, por exemplo, quando o juiz erra contra o teu time, tua vontade é entrar na tela e pegar o juiz. A paixão à flor da pele. O que é isso? Se não a vida. Então no futebol você tem, por exemplo, o perde e ganha. Que assim é a vida. Aliás, mais perde do que ganha. Mas a vida é assim. Esse perde e ganha o tempo inteiro. Hora você está por cima, hora você está por baixo. E nunca ninguém está sempre por baixo e ninguém está sempre por cima. Então veja que no futebol está representado a vida como ela é. No futebol também tem as diferenças sociais, de classe, luta de classe. Pessoas de várias raças, credos, que estão ali representando a paixão do humano que é a vida. Então, em resumo, essa paixão pelo futebol, quando o teu time é campeão, levanta a taça, a gente chora. Tem duas questões. A questão tribal, a gente tem muito essa questão de se sentir representado dentro de um grupo. Se você for pegar a Bíblia, por exemplo, os povos antigos, judeus, eles se organizavam em tribos, porque eles se reconhecem dentro da própria tribo. Por isso, tantos times de futebol, você vê, não tem um time só. Mas o que mais leva a gente a essa emoção é quando você olha e você vê um de nós, um igual a mim, que chegou lá. Ele me representa. Isso também é a paixão política. Essa é a paixão religiosa. E é por isso que a gente ouve essa frase que as pessoas dizem: política, futebol e religião não se discute. Mas por quê? Porque as pessoas querem que você pertença à sua tribo, ao seu modo de pensar. As pessoas não querem o diálogo. Então, essa paixão de a gente ver alguém como nós, alguém que nos representa, alguém que é parecido comigo, chegando em um estágio que eu não cheguei, isso é motivo de emoção. E a Fernanda Torres é um exemplo disso. Ela foi concorrer a esse prêmio de melhor atriz. E a Fernandinha não estava concorrendo com qualquer um. Ela estava concorrendo, por exemplo, com Angelina Jolie, Kate Winslet, Pamela Anderson.
E quando é anunciado que ela ganha esse prêmio, isso é motivo de orgulho nacional, é motivo de chorar. É motivo de se sentir representado, é motivo de você saltar de alegria, como fez o Selton Mello. Motivo de comemoração, de festa. Mas, gente, foi só não, é uma de nós. Isso que nos faz humano, que aflora a nossa humanidade, que é sentir alegria com a vitória do outro, porque a vitória do outro é a minha vitória, porque ele me representa. Mas é incrível que até nesse momento, nós temos uma figura que consegue fazer o contrário dessa alegria. Porque sentir alegria pela vitória do outro mostra toda a minha humanidade. Mas quando eu sinto tristeza porque o outro está alegre, isso é inveja. E até nesse momento o Bolsonaro conseguiu fazer o contrário do que se espera de um ser humano. E olha que esse cara já foi presidente da República. Ele era representante de um povo, principalmente dos que votaram nele. E até nesse momento ele consegue fazer política, mas política porca. Até nesse momento de euforia com a vitória da Fernandinha, ele consegue atacar o governo. Ele consegue e traz de volta a discussão sobre a Lei Rouanet. E olha, sem nenhum dado. E, aliás, essas pessoas nem sabem do que se trata a Lei Rouanet. Que eu também não quero entrar aqui no mérito dessa lei. Então, é incrível como Bolsonaro não é a representação de um povo. Aliás, ele não representa absolutamente nada. É só um extremista dizendo besteiras. É só alguém que parece que está alheio à realidade concreta da humanidade. Não conseguir ter alegria com a vitória de um brasileiro. Por quê? Será porque talvez o filme retrate um pouquinho sobre ditadura militar? Ou porque as pessoas que estão ali não são da sua ala ideológica? Mas normalmente as pessoas só conseguem sentir inveja quando alguém é muito próximo a você. Normalmente a gente não sente inveja de pessoas distantes. A inveja, ela impacta você com alguém próximo. Principalmente, às vezes, os que estão dentro de casa. São os que mais são impactados por esse sentimento. E o Bolsonaro não consegue. Mas não era de se esperar muito desse homem. Alguém que não teve nenhum tipo de empatia com brasileiros quando ele estava no poder, e morreram mais de 700 mil pessoas de Covid-19. Parece que ele quer estar no poder, mas não pensa em uma sociedade. Ele pensa apenas dentro de uma tribo.
Ele pensa apenas nas pessoas que estão em seu derredor. Ele não consegue pensar em um todo. Não à toa, as políticas que ele defende são políticas para uma classe, para um grupo de pessoas específico. Que inclusive gente que vota nele não tem nem ideia de que estão votando tão errado, mas tão errado, porque ele nem de longe as representa. Porque o seu ideal de mundo é inclusive um ideal fora da realidade. Então, nesse momento que a gente deveria estar se alegrando, inclusive ele, nem que fosse politicamente, ser o politicamente correto, de vir falar: parabenizo a Fernanda Torres por esse prêmio. Porque quem estava concorrendo com ela, se eu fosse falar dentro da linguagem do futebol, era como se fosse Barcelona e Real Madrid e um time brasileiro tivesse ganhado, sei lá, um mundial em cima deles. Não, é de uma importância muito grande. É incrível como até nessa hora essa figura consegue ser desagradável, consegue ser antipática, consegue não alegrar-se com o outro e consegue inclusive falar mentiras, atacar o governo. Então, é triste saber que a gente teve no Brasil uma figura dessas, politicamente falando. Saber que alguém que age assim esteve no poder do Brasil. E incrível, quase ganhou de novo a reeleição. E que boa parte da população brasileira ainda não entendeu que ele nunca deveria ter chegado à presidência da República. E se chegou por uma série de fatores que eu não quero expor aqui, não deveria ter uma segunda chance, sendo cotado para um segundo mandato. E hoje, mesmo inelegível, ainda se luta com, sei lá, falando de anistia, de perdão, de criar leis, de apelar ao Supremo e que ele fique apto para disputar a eleição. Não poderíamos estar por esse caminho. Bolsonaro é uma figura que deve ser esquecida da política brasileira, porque ele não trouxe nada de benefícios para a política, para as pessoas, até mesmo as pessoas que votaram nele. E que ele pode até ser representante, um pequeno grupo de pessoas no Brasil, mas não o suficiente para continuar tendo aporte político. É incrível que você tenha alguém que viu uma vitória tão maiúscula como a da Fernanda, que era para a gente aqui estar chorando de alegria mesmo. Eu olhar para aquele que chegou onde eu não consigo chegar. Mas aquela pessoa me representa, porque é uma de nós. E isso é motivo de grande alegria. É por isso que esportes nos apaixona. Porque a gente vê pessoas que saíram do meio de nós e que chegaram em lugares que eu nunca vou chegar. E que tudo bem. As minhas lágrimas são lágrimas de alguém que é um igual a mim e ele está lá. E isso é motivo de grande alegria. Mas isso o Bolsonaro não consegue sentir. Porque Bolsonaro sempre demonstrou ser, no mínimo, um insensível. Não se importar com as pessoas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês ajudem-me aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.